Somos todos diferentes por dentro. Desinibidos mais sombrios, monstruosos. Nada nos lembra mais disso do que o metamorfo. Como o Sr. Hyde, o lado sombrio e sem inibições de um homem reprimido. O lobisomem, a personificação dos nossos próprios impulsos selvagens. O mendigo, um mal que consome até mesmo os mais nobres. O corpo do metamorfo se transforma em coisas que desejamos ou tememos com todo o nosso coração. A jornada desta noite nos leva de volta à história antiga da humanidade, quando o homem abraçava seu lado sombrio de forma mais aberta. Através de outros metamorfos, também vamos conhecer as origens do lobisomem, o mais feroz de todos. Os monstros entre nós. Quanto mais civilizado o homem aparentemente se torna, mais secretamente ele busca sua selvageria há muito perdida. Por séculos, os homens tentaram se transformar em seres mais poderosos, mudando de forma para se tornarem alguém ou algo completamente diferente. Ele nem sempre é um participante voluntário. Acha que ele ainda quer viver após o que se tornou? Esses homens prometeram não te machucar. E muitas vezes tão vítima quanto. O metamorfo existiu em quase todas as culturas desde o homem pré-histórico. O registro mais antigo conhecido do homem está pintado nas paredes das cavernas pré-históricas em Lascaux, França, datando de cerca de 30 mil anos atrás. Os pintores Cro-Magnon não apenas retratavam animais, mas também homens com características animais. Chamado de magia de caça simpática, acreditava-se que ao evocar visualmente os animais nas paredes das cavernas, os pintores Cro-Magnon reivindicariam parte do poder do animal para si mesmos. Sem a separação que existe hoje entre o homem e a natureza, o homem primitivo se disfarçava com peles de animais na tentativa de se tornar completamente aquele animal e herdar suas características. À medida que as tribos são formadas, uma conexão com um determinado animal ou um totem é criada. A habilidade de mudar de forma ou de se transformar de humano em animal continua presente de forma marcante em toda a mitologia. Em Metamorfoses, de Ovídio, Júpiter, o deus romano do trovão e chefe do panteão, desce à terra para observar em primeira mão os males da humanidade. É quando ele se apresenta no palácio do rei arcadiano Licaão, em 44 a.C., que sua raiva é despertada. O cavaleiro das trevas já cobria céu e terra antes de eu entrar por sua porta inóspita. Logo na minha entrada exibia os sinais de que alguém de origem divina se aproximava. O povo prostrado rezou, o tirano cobiçou. O duvidoso e blasfemo Licaão silenciosamente jura matar o deus enquanto ele dorme. Mas primeiro ele decide humilhá-lo. Pegando um refém de uma tribo próxima, Licaão corta a garganta do garoto e depois cozinha e assa os membros. Ele espera que Júpiter se banqueteie com o corpo do garoto. Júpiter, no entanto, percebe o truque e está longe de se divertir. Ele incendeia o palácio e observa enquanto Licaão foge para os campos vizinhos, uivando de medo. Seu manto está coberto de pelos ásperos presos às costas. Ele exibe um rosto faminto. Braços descem, ombros afundam, multiplicando pernas em louvor a Jesus. Ele se transforma em um lobo. Sua feiura permanece e a mesma fúria atinge outros membros. Seus olhos ainda brilham no espaço estreito. Seus maxilares mantêm o verde e a violência de seu rosto. Guerreiros nórdicos, chamados de Berserkers, são uma raça especial. Vestindo peles de urso ou lobo sobre as armaduras, sua violência é incontrolável.
Muitos reis usam berserkers como tropas de choque para enfraquecer e assustar as fileiras dos exércitos inimigos. Mas quando não estão no campo de batalha, eles causam estragos na sociedade. Acusados de lobisomens, berserkers anárquicos são banidos em 1015. No século XII, os berserkers e sua fúria desaparecem. Os Aig Einhammer, da mitologia nórdica e islandesa, são uma tribo de homens-animais, cujo nome se traduz como não de uma só pele. Quando um membro da tribo veste a pele de um animal, seu espírito animal se une àquela forma animal. Ele se torna Hamramá, sendo percebido por aqueles que estão encantados por ele como o próprio animal, enquanto mantém sua forma humana. À medida que o cristianismo se espalha pelo mundo, a transformação é logo vista como algo maligno, um ato ímpio pela igreja. Não é um exercício da conexão do homem com a natureza, mas uma blasfêmia de sua rejeição a Deus. A palavra lobisomem, ou homem-lobo, entra pela primeira vez no vernáculo no século XI, escrita nas ordenanças eclesiásticas do rei Canuto. É sinônimo de uma palavra temida por muitos. Semelhante aos sustos causados por vampiros no mundo, os surtos de lobisomem são levados muito a sério e usados como uma forma de explicar ondas de ataques de animais. Existem dois tipos de lobisomens. Aqueles que aceitam voluntariamente a transformação como uma forma de alimentar sua sede de sangue e desejo por carne humana, e aqueles que são amaldiçoados pelas circunstâncias. Uma maneira de um homem se transformar em lobisomem é através da aplicação de um unguento ou pomada mágica, ou até mesmo bebendo uma poção destilada. O uso de ingredientes psicoativos, como a beladona, pode ter criado uma verdadeira alucinação na mente do lobisomem. Como eu sou o Senhor Lobo, as pessoas frequentemente perguntam se eu sou um lobisomem. Costumo dizer que sou um lobisomem em recuperação, com uma ficha de 5 anos no bolso e que não me transformo mais. Eu só vou às reuniões. No folclore português, o lobisomem é meio que uma maldição. Na história de fundo que eu sempre ouvi é que cada sétima filha seria uma bruxa e cada 7º filho seria um lobisomem. Isso seria uma maldição de família, mas não sei se foi inventado só para evitar muitos filhos. Às vezes, esse é o jeito que essas lendas urbanas são criadas para tentar criar motivos para controlar como as pessoas pensam sobre certas coisas. E isso pode ter sido uma forma de manter a população baixa. Quando você chega no 7º filho, ele pode virar um lobisomem ou uma bruxa. E o interessante é que muitas vezes uma bruxa e um lobisomem são como paralelos um ao outro, onde um bruxo homem é um lobisomem. Mas claro, isso nem sempre é o caso, porque temos outras lendas que falam de feiticeiros, que são a versão masculina de uma bruxa, que muitas vezes podem se transformar em lobo, e até mesmo Drácula pode se transformar em lobo. Também é possível se tornar um lobisomem vestindo um cinto ou pele de lobo, enquanto completa a transformação através de magia ritualística. Assim como os vampiros, os lobisomens só se transformam à noite. Em Bedburg, Alemanha, em 1598, começa o julgamento de lobisomem mais notório da história. O acusado, Peter Stube, chega com uma confissão sórdida e detalhada, além de uma lista de atrocidades que se estenderam por décadas. Stube adora o diabo e tudo o que é maligno, sendo recompensado com um cinto mágico que o transforma em lobisomem. Em troca de seus serviços, ele seria protegido para sempre pelo diabo. Naquela época, achei que tinha virado um lobo. No início, fiquei horrorizado com minhas 4 patas de lobo e com o pelo que cobria todo o meu corpo. Mas descobri que agora eu podia viajar com a velocidade do vento. Stube age como um lobo em roupas de cavalheiro, andando por aí bem vestido. Quando ele avista donzelas desavisadas, ele se transforma em lobisomem para atacá-las.
Ele não faz distinção de quem ou do que ele vitimiza e até mesmo massacra cordeiros e cabras. Um dia, ele vê uma mulher e 2 homens de seu posto na floresta. Ele chama cada homem, incluindo um conhecido, e eles vão até ele um por vez. Quando a mulher começa a fugir, ele a alcança e a mata. Os homens são encontrados depois, seus corpos mutilados. O corpo dela nunca é encontrado, e acredita-se que Stubb a devorou inteira. Stubb costumava, como lobisomem, correr até um grupo de jovens garotas e matar aquela que não tivesse conseguido escapar. Ele chega a assassinar 2 mulheres grávidas, arrancando e devorando seus fetos. Os inúmeros assassinatos não são suficientes para saciar o desejo de Stubb, pois ele chega a se deitar e engravidar a própria filha. Nem mesmo sua irmã está a salvo de seus desejos incestuosos. Como recompensa, afirma Stubb, o diabo lhe concede uma súcubo, uma mulher de aparência angelical e imponente, mas enganadora. Stubb é capturado quando tenta escapar de um grupo de caçadores, removendo seu cinto e voltando à forma humana. Eles o reconhecem e o prendem pelos assassinatos que, ironicamente, haviam sido atribuídos a um lobo de verdade. Stubb, sua filha e sua amante são condenados à morte em 28 de outubro de 1589. A punição de Stubb é decididamente horrível. Acompanhando o corpo decapitado de Stubb na pira estão as 2 mulheres, ainda vivas. O magistrado, ainda abalado pelos assassinatos, colocou a roda de execução de Stubb em destaque na cidade, com uma figura de lobo de madeira no topo. No centro da roda, em um poste que a sustenta, está colocada a cabeça decapitada de Peter Stubb. Assim como o medo do vampirismo, surge uma histeria coletiva sobre lobisomens. Exemplo disso é a região da Livônia, no leste europeu, durante a Inquisição dos anos 1600. 31 pessoas vão a julgamento acusadas de serem lobisomens. A lenda portuguesa do lobisomem, o lobusomem, é uma figura trágica, é uma figura triste. Sabe, ele não se transforma por causa de uma mordida, ele se transforma, ou melhor, por causa da lua cheia. Ele se transforma em uma encruzilhada e quando chega à encruzilhada, ele se transforma e então apenas chora e você os ouve à noite chorando. Sabe? E é triste, é trágico. Enquanto casos de vampiros têm sido mais diretos, casos de lobisomens são conhecidos por se misturarem com outros elementos do sobrenatural. Os Navajo, com sua consciência da conexão entre o homem e a natureza, têm a lenda do metamorfismo do Skinwalker. O Skinwalker veste a pele do animal escolhido e pode se tornar invisível. Eles usam magia de longa distância para atacar seus inimigos e criam venenos que podem lançar sobre suas vítimas. Eles se reúnem em cavernas à noite para comer carne humana. Os Skinwalkers sentam-se em seus círculos ritualísticos, nus exceto pelas joias e pintura corporal, e se movem de 4. Para matar um Skinwalker, é preciso disparar uma bala no pescoço da forma animal para que atinja a cabeça humana dentro dela. Igualmente horripilante e tão presente na cultura algonquina dos Estados Unidos e Canadá, quanto o lobisomem é para os europeus, está o Wendigo. Wendigos são criaturas semelhantes a ghouls, altas e esqueléticas, com ossos que se projetam sob uma fina camada de pele cinza acinzentada. Eles se alimentam apenas de carne humana e ficam maiores a cada pessoa que comem. A crença é que uma pessoa se transforma em um Wendigo ao comer carne humana pela primeira vez ou quando é possuída por um espírito Wendigo. Pessoas acometidas por um desejo incontrolável de carne humana sofrem de psicose Wendigo. É primavera de 1879. Um caçador Cree chamado Swift Runner afirma que sua família morreu de fome naquele inverno cruel, exceto ele e sua esposa, que cometeu suicídio.
Apesar disso, ele pesa saudáveis 90 quilos. As autoridades ficam desconfiadas. O antigo amor de Swift Runner por uísque levou sua tribo a banir ele e sua família. Todos os 10 são forçados a montar um acampamento na selva. A polícia, suspeitando de algo errado, leva Swift Runner ao acampamento da família e inicia uma busca intensiva. Eles ficam chocados com o que encontram. Ossos humanos completamente limpos e alguns com o tutano sugado. Há restos suficientes para identificar a esposa de Swift Runner, seus 6 filhos, o irmão e a própria mãe dele. Alguns foram espancados, outros baleados e um possivelmente estrangulado com uma corda. Durante o julgamento, Swift Runner afirma ter sido possuído pelo espírito do Wendigo. Estas estão entre suas últimas palavras ditas a um padre antes de sua execução. Eu sou o mais insignificante. Eu não mereço nem mesmo ser chamado de homem. Uma transição diferente de homem para o Wendigo é narrada no conto de Algernon Blackwood, o Wendigo. O prolífico Blackwood já se estabeleceu, através de seus romances e contribuições para livros como Weird Tales, como um escritor excepcional do sobrenatural. A versão dele do Wendigo difere da mitológica, mas ainda assim é bastante assustadora. Um grupo de caçadores se aventura na selva canadense e logo descobre que eles é que estão sendo caçados. O guia deles, o franco-canadense Defago, é levado durante a noite por algo invisível. Tudo o que resta após seu desaparecimento é o seu grito. Oh, esta altura flamejante, meus pés de fogo, meus pés ardentes de fogo. Defago reaparece dias depois, transformado em algo que não é exatamente humano. Algo como uma camada de horror quase perceptível desceu naquele momento sobre cada rosto, e 3 pares de olhos brilharam através dela como se enxergassem além da fronteira da visão normal, para o desconhecido. O mais famoso metamorfo de toda a literatura, no entanto, foi concebido por um lendário poeta e romancista. O autor é Roberto Louis Stevenson. Uma criança doente, Stevenson não era estranho a ficar de cama. Os livros que faziam companhia para ele também eram seu melhor remédio. Robert abre mão da tradição familiar de ser um faroleiro para seguir uma carreira como escritor. Seu romance de sucesso, A Ilha do Tesouro, antecede sua grande incursão no terror por 2 anos. O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, lançado em 1886, usa a transformação do protagonista como reflexo de sua psique perturbada. Contada pelos olhos do advogado do Dr. Henry Jekyll, a história mostra o que acontece quando um cientista bondoso libera seu lado reprimido, conhecido como o repulsivo Hyde, para a sociedade. Jekyll e Hyde provarão ser duradouros. Antes da atuação premiada de John Barrymore, em 1920 no cinema mudo, já haviam 5 adaptações para o cinema. A dor mais intensa veio em seguida. Uma dor nos ossos, uma náusea mortal e um horror no espírito que não pode ser superado nem na hora do nascimento, nem na da morte. Então essas agonias começaram rapidamente a diminuir, e eu voltei a mim como se estivesse saindo de uma grande enfermidade. Havia algo estranho nas minhas sensações. Algo totalmente novo. E justamente por ser tão novo, incrivelmente doce, eu me sentia mais jovem, mais leve, mais feliz fisicamente. Por dentro, eu estava consciente de uma ousadia embriagante, uma corrente de imagens sensuais, desordenadas, correndo como uma torrente no meu imaginário. Uma dissolução dos laços de obrigação, uma liberdade desconhecida, mas não inocente da alma.
É impreciso chamar Hyde, que não é nada em comparação à bondade que existe em Jekyll, de seu oposto. Hyde é a manifestação do próprio lado sombrio de Jekyll e, por consequência, do nosso também. Eu soube no primeiro suspiro dessa nova vida que era mais perverso, 10 vezes mais perverso. Vendido como escravo ao meu mal original. E esse pensamento naquele momento me fortaleceu e me encantou como vinho. Isso culmina no assassinato a sangue frio, por Hyde, de um cidadão exemplar e na queda tanto dele quanto de Jekyll. Stevenson e sua esposa se mudam para a ilha samoana de Upolu, onde Stevenson passa a ser conhecido pelo nome nativo de Tusitala, ou contador de histórias. Sua saúde continua a piorar, assim como sua inspiração criativa. Enquanto tentava abrir uma garrafa de vinho, ele desmaia devido a uma hemorragia cerebral. É 1894 e Stevenson, o contador de histórias, tem só 44 anos. Mais do que qualquer outro metamorfo, Jekyll e Hyde continuam a fascinar e assombrar através do meio do cinema. Você não tem medo de perturbar o equilíbrio de uma alma? Por que não? Só mostraria o que já existia de bom. O anjo? Exatamente. Mas suponha que você libere o monstro. Suponha, meu caro Jekyll, que você solte o monstro. O Dr. Jekyll e o Sr. Hyde de 1931, estrelado por Frederick March, apresenta uma transformação assustadora e convincente, cujo segredo só foi revelado após a morte do ator. Não tão facilmente definidos quanto um metamorfômago, mas tão impactantes quanto os personagens de Stevenson, estes vêm do poeta, dramaturgo e escritor Oscar Wilde. Formado em Oxford e um estudioso talentoso desde jovem, Oscar Wilde já havia publicado seu primeiro livro de poesias e suas 2 primeiras coletâneas de histórias infantis. Famoso por tiradas espirituosas e opiniões sobre o esteticismo, o único romance de Oscar Wilde foi publicado em 1890. Ele se chama O Retrato de Dorian Gray e foi publicado na edição de julho da Lippincott's Monthly Magazine. O Retrato de Dorian Gray difere de um Penny Dreadful por ser um texto muito mais literário, conscientemente literário. Ele não foi vendido como uma ficção sensacionalista para consumo rápido. Originalmente, ele apareceu em uma revista americana bastante intelectual que presumiria um tipo de público leitor literário, a Lippincott's Monthly Magazine, que era publicada na Filadélfia. E é um texto literário muito mais artístico do que a maioria dos Penny Dreadfuls. O estilo dele é realmente bastante sofisticado e belo. Oscar Wilde é um escritor consumado, afinal de contas, então a escrita já o distingue, inserindo-o na literatura, não na ficção sensacionalista. E sua natureza homoerótica é o começo do fim da sufocante era vitoriana. O gótico e o sobrenatural, eu acho, florescem numa época de muita repressão, numa sociedade altamente controlada e estruturada. Acho que não é por acaso que o gótico floresceu no século XIX, final do século XVIII e século XIX. Claro, a gente pensa no período vitoriano como uma época muito reprimida, muito rígida, com muito controle. E eu acho que, na verdade, o sobrenatural, e em especial o gótico, com essa ansiedade estranha sobre o que é inexplicável e não reconhecido, é realmente uma resposta a essa rigidez. É uma forma de uma cultura repressiva se soltar um pouco e articular suas ansiedades mais profundas, né, suas fobias mais profundas. Acho que prosperou por esse motivo no século XIX. Dorian Gray é um livro incendiário, gerando 216 ataques literários nos primeiros 2 meses após a publicação, de acordo com Wilde. Ele afirmou ter recebido 216 críticas negativas ao romance em cerca de 1 ou 2 meses, todas as quais jogou na lixeira. Na verdade, ele até se orgulhava disso e era desafiador diante da imprensa negativa. A maioria dessas críticas atacava o romance como decadente, corrupto, imoral.
Eles ficaram realmente chocados com os elementos centrais da história, especialmente com a ideia de um homem mais velho se aproveitando da inocência de um homem mais jovem. E claro, esse tipo de conotação homoerótica voltaria para assombrar Oscar Wilde quando ele foi julgado e preso, incriminado por homossexualidade em 1895. Mas, lá em 1890, quando o romance foi resenhado, Oscar Wilde foi bastante desafiador e escreveu uma série de cartas publicadas na imprensa, em todos os principais jornais, defendendo o romance, defendendo sua moralidade, sua arte, e de fato afirmando que nenhum escritor deveria ser julgado por critérios morais estreitos, basicamente defendendo sua liberdade artística. A história começa com o pintor Basil Hallward, terminando um retrato em tamanho real de seu muso, o inocente e jovem Dorian Gray. É o encontro de Dorian com o amigo de Hallward, Lord Henry, que corrompe o jovem pela primeira vez. Quando o vaidoso Dorian percebe que ele vai envelhecer enquanto o retrato permanecerá jovem, ele decide que dará tudo, até mesmo sua alma, para que o retrato envelheça em seu lugar. Mas faz mais do que isso. O retrato também reflete seus vícios. E enquanto Dorian permanece jovem e sem máculas, ele não tem consciência ao corromper e destruir vidas através dos seus próprios vícios. Uma diferença fundamental para mim em relação a Drácula e Frankenstein é que Dorian Gray faz parte da sociedade e do mundo que ele assusta. A monstruosidade dele é um elemento daquela sociedade vitoriana. Drácula, é claro, é um forasteiro. Ele é da Transilvânia. Ele é realmente o estrangeiro, o imigrante perigoso que ataca jovens ocidentais e o Ocidente como um todo. Mas ele mesmo não é um ocidental, e Frankenstein, claro, nem sequer é um humano. Ele é um artefato fabricado. Dorian Gray, por outro lado, é um homem da aristocracia. Ele tem boa linhagem. Ele é o tipo de homem que qualquer vitoriano esperaria encontrar na rua. Qualquer cavalheiro vitoriano, quero dizer. E sua monstruosidade não é visível para quem o encontra, pois parece jovem e inocente. Sua monstruosidade é toda... é aparente para ele quando olha para o retrato, especialmente, mas para mais ninguém. É uma monstruosidade privada. Suponho que estou sugerindo que realmente existe uma afinidade entre o autor e sua criação, e certamente um senso de vergonha por parte de Dorian, que é muito evidente, eu acho, no final do romance, no final da história. Não quero dar nenhum spoiler, mas ele é atormentado por um profundo senso de sua própria criminalidade. Isso combina comigo quanto ao próprio Oscar Wilde. Em Dorian Gray, acho que ele, talvez de forma inconsciente, está se livrando de algo do seu próprio senso de criminalidade e possivelmente até de vergonha por ser um homossexual praticante. De forma alguma, é claro, estou sugerindo que haja algo de que se envergonhar, mas a cultura dele o teria envergonhado e, de fato, o criminalizou alguns anos depois. É somente quando Dorian destrói a pintura que ele se liberta da feiura de seus pecados e da idade. Sim, Oscar Wilde disse que nenhum homem sabe quais são os pecados de Dorian Gray. Cada leitor traz seu próprio pecado para o romance e vê seu próprio pecado em Dorian Gray. Então, de certa forma, Dorian Gray é uma espécie de tela em branco, assim como o Sr. Hyde em O Médico e o Monstro de Stevenson, na verdade, para que projetemos nossas próprias ansiedades e fobias nele. Nossos medos sobre o que poderia ser sua criminalidade. Na verdade, pode ser qualquer coisa, né? Uma criminalidade sem nome. Wilde acabaria sucumbindo aos seus próprios vícios, ou pelo menos era assim que eram chamados em sua época. Pouco depois da publicação de O Retrato de Dorian Gray, ele toma como amante o terceiro filho da Marquesa de Queensberry e é preso e condenado a 2 anos de trabalhos forçados por isso. Enquanto os julgamentos de Oscar Wilde acontecem, enquanto Wilde está sendo criminalizado por sua homossexualidade, se não me engano, Drácula, na verdade, surge como um romance mais ou menos na época em que a sentença de prisão de Oscar Wilde termina. Então, para mim, Drácula é o romance, a história está muito ligada à história de Oscar Wilde e à criminalização do homossexual.
A relação entre Bram Stoker e Oscar Wilde é bastante interessante. Acho que nem nível pessoal eles se conheciam razoavelmente bem. Ambos são irlandeses de Dublin e se conheciam desde a época de estudantes. Eles provavelmente se encontravam com frequência em Dublin e cresceram juntos. Não temos documentação sobre isso. Não há referências ou cartas sobreviventes entre eles, por exemplo, mas pode-se supor com bastante segurança que eles circulavam nos mesmos ambientes em Londres e Dublin. E então, claro, ambos migraram, se essa é a palavra certa, da Irlanda de Dublin para Londres para construir suas carreiras, onde Stoker se tornou gerente de palco do Teatro Lyceum, onde Sir Henry Irving era a grande estrela. Então Stoker, um gerente de palco, exatamente na época em que Oscar Wilde tentava fazer seu nome como dramaturgo. Então deve ter havido algum tipo de relação, alguma tensão ali. Acho mais interessante que, lá em Dublin, na década de 1870, quando ambos ainda eram jovens, Wilde era muito amigo de uma jovem irlandesa chamada Florence Balcombe. E, na verdade, ao ler as cartas entre eles, percebe-se claramente que Wilde cortejava ela e talvez quisesse se casar. Mas ela se casou com Bram Stoker. Talvez, compreensivelmente, em retrospecto, ela viu mais motivos para se interessar por Bram Stoker. Acho que Wilde ficou bem abalado com isso. Com certeza houve um pouco de ciúmes. Temporariamente, de Bram Stoker. Em nível pessoal, há essas relações. Em nível literário, acho isso. Stoker deve ter estado ciente da homossexualidade de Wilde, especialmente depois dos julgamentos. Quem não poderia estar ciente da homossexualidade de Wilde? Acho que Wilde está presente até mesmo em Drácula, especialmente naqueles momentos em que Drácula ataca o jovem inglês. O escrivão, Jonathan Harker. Há algumas cenas em que ele ataca o pescoço de Harker. Sinto que há algo quase vagamente homoerótico nesse momento em Drácula, e eu só me pergunto, como acho que muitos críticos se perguntam, se Stoker está expressando algo de suas próprias fobias pessoais sobre Wilde nesse texto. Oscar Wilde morre de meningite em um quarto de hotel decadente em 30 de novembro de 1900, após alguns anos vagando pela Europa depois de ser libertado da prisão. Mas sua obra, de Dorian Gray a sua poesia e peças teatrais, permanece viva. A vida do lobisomem continua além das lendas do mito e da realidade da paranoia, entrando nas páginas da literatura. Pouco se sabe sobre o escritor Leigh Ritchie. Nascido em 1800, trabalhou como escriturário em Glasgow, mas em 1820 decidiu se dedicar totalmente à literatura. Além de ter escrito 4 romances, seu conto, O Homem-Lobo, publicado em 1831, é considerado um dos primeiros lobisomens da literatura britânica. Na França feudal, um cavaleiro presencia um ritual na floresta. Puxado para o ritual, ele se une aos festeiros, uivando como lobos. Sua esposa ardilosa e um monge, convencidos de que o cavaleiro é um lobo-garou, ou lobisomem, juram impedir que ele recupere suas roupas. Se um lobo-garou não tiver suas roupas para vestir após a transformação, ele ficará para sempre preso naquela forma. No final de O Homem-Lobo, nem mesmo o leitor sabe se o cavaleiro era ou não um lobisomem de verdade. O capitão Frederico Marryat nos dá o primeiro vislumbre de um lobisomem em um conto de 1839, O Lobo Branco das Montanhas Harz. Como grande parte da obra de Marryat, o Lobo Branco se inspira em suas experiências no grande e misterioso mar. O Lobo Branco é apresentado como uma história contada entre 2 soldados no mar e como um deles perdeu tanto o irmão quanto a irmã para sua enigmática madrasta. Ela é uma lobisomem à noite, mas também possui aspectos de um ghoul.
O desejo dela por carne humana não se limita apenas aos vivos, mas também aos mortos. Assim como Varney, o vampiro, as revistas Penny Dreadful também trazem um lobisomem chamado Wagner em 1847. George William MacArthur Reynolds era um escritor britânico que, ao herdar a propriedade dos pais, optou por não entrar para o exército britânico e decidiu seguir a carreira de escritor. O ponto forte de Reynolds era a ficção seriada, histórias escritas para as massas populares, contadas um capítulo de cada vez em revistas como as Penny Dreadfuls. Wagner começa a história como um homem de 90 anos na Floresta Negra da Alemanha em 1516, abandonado pela neta e deixado sozinho em sua velha cabana. Quando um estranho aparece certa noite, ele oferece a Wagner sua juventude renovada em troca de 18 meses de serviço e uma outra condição. Disse que, ao pôr do sol no último dia de cada mês, o mortal a quem pertence o destino do lobisomem deve trocar sua forma natural pela de um animal selvagem, na qual forma horrível ele deve permanecer até o momento em que o sol do dia seguinte nascer sobre a terra. Wagner deve conviver com sua maldição, enquanto, não muito tempo depois, ele se reencontra com sua neta. Ele finalmente busca a salvação de Deus e parte em paz. Clemency Anne Hausman foi mais do que apenas uma escritora. Ela também foi artista, ativista social e sufragista. Seu conto, O Lobisomem, apresenta uma lobisomem, desta vez a nórdica Whitefell, que assombra uma família que vive nas montanhas geladas. Seu beijo significa morte. O sacrifício do irmão gêmeo de sua vítima pretendida causa seu fim. Seu sangue, tão puro quanto o de Cristo, serve como água benta e a destrói. Após a publicação do Lobisomem, Howard Phillips Lovecraft proclama que o lobisomem atinge um alto grau de tensão assustadora e alcança, até certo ponto, as atmosferas do folclore autêntico. Clemency fundou o ateliê sufragista com o irmão Lawrence e atua no movimento feminista. Ela é presa em 1911 por não pagamento de impostos, mas um grande clamor público de seus apoiadores força a polícia a libertá-la. Ela faleceu em 1955, aos 84 anos. À medida que os filmes mudos ganham popularidade, o lobisomem chega às telonas em O Lobisomem de 1913. Baseado em um conto do escritor Henri Beaugrand e lançado pela Universal Studios, O Lobisomem conta a história de uma feiticeira navajo vingativa que volta dos mortos em forma de licantropo. O diretor, Henry McRae, é um pioneiro canadense creditado por criar o efeito de dupla exposição, as máquinas de vento e a iluminação artificial de interiores. O lobisomem, como muitos filmes mudos, está perdido. O lobisomem mais antigo do cinema é Sangue de Lobo, de 1925, um conto da floresta. Duas madeireiras disputam nas florestas do Canadá. Quando o mais ético dos dois capatazes é deixado para morrer, uma suposta transfusão de sangue de lobo o leva-se a acreditar que está se tornando um lobisomem. Apesar da presença do lobisomem em filmes e contos, ele não consegue criar sua própria versão icônica. Isso está prestes a mudar quando, em 1933, o romancista Guy Endore escreve O Lobisomem de Paris. Nascido no Brooklyn em 1900, a mãe de Endore se suicidou quando ele tinha 4 anos, e seu pai, de luto, colocou Guy em um orfanato metodista. O Lobisomem de Paris, romance de 1933, aborda o lobisomem com realismo não visto desde Drácula, de Bram Stoker. O narrador da sequência de enquadramento, um estudante de doutorado, descobre um manuscrito perdido que detalha a vida de um lobisomem durante os dias da Revolução Francesa. Endore não mede palavras. Se Drácula contorna a sexualidade,
Lobisomem de Paris se deleita nela. Ao colocar seu lobisomem profundamente no folclore e apresentá-lo de maneira realista, o resultado final é assustadoramente real. O livro imediatamente se torna o número 1 na lista de mais vendidos do New York Times e passa por várias reimpressões. Ainda assim, ele se torna um clássico perdido. 2 anos depois, seu autor desfruta de uma carreira bem-sucedida como roteirista em Hollywood, com filmes como Marca do Vampiro, com Bela Lugosi, Mãos de Orlac, com Peter Lorre, e o filme de Fred Astaire e Ginger Rogers, Carefree. Na década de 1950, os dias de Endor como comunista passam a ser investigados pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara. Felizmente, ele não é preso nem levado ao comitê, mas é colocado na lista negra por vários estúdios e forçado a escrever sob um pseudônimo. Em 1961, O Lobisomem de Paris é adaptado pela Hammer Films como A Maldição do Lobisomem e o cenário histórico é transferido da França para a Espanha. O lobisomem já teve seu auge na literatura. Enquanto a Grande Depressão continua a castigar a América, ele está prestes a finalmente fazer sua grande estreia no cinema. Em 1935, a Universal Pictures já havia alcançado grande sucesso com seus filmes de monstros, incluindo Drácula com Bela Lugosi, Frankenstein com Boris Karloff e Claude Rains como o Homem Invisível. E eles estão prontos para se aventurar no território dos lobisomens. O Lobisomem de Londres não é apenas o primeiro grande filme de lobisomem, mas também uma das maiores decepções da Universal. Henry Hull interpreta o botânico Wilfred Glendon, amaldiçoado com licantropia após ser mordido por um lobisomem. À noite, Glendon se transforma no assassino lobisomem, cada transformação mais horrível do que a anterior. Foi uma decepção de bilheteria e não conseguiu iniciar outra franquia de terror para a Universal. A maquiagem tradicional inicial do mestre da maquiagem, Jack Pierce, é deixada de lado em favor de uma interpretação mais moderna que ajudará a dar início à febre dos lobisomens com a ajuda de uma nova estrela do terror, Lon Chaney Jr. O veterano Lon Chaney subiu na hierarquia do cinema mudo como o Homem das Mil Faces, fazendo grandes esforços para mudar seus traços e corpo para papéis como Quasimodo em O Corcunda de Notre Dame ou O Vampiro em Londres depois da meia-noite. Em 1906, segundo conta a história, Chaney espera ansiosamente, nervoso, pelo nascimento de seu filho, Crichton Towle. O parto prematuro é difícil e seu filho está à beira da morte, praticamente natimorto. Chaney pega o recém-nascido, corre para fora com ele e o mergulha nas águas geladas do lago Belle Isle em fevereiro. A criança sobrevive e se torna o herdeiro de um ator e cantor, levando uma vida no circuito de vaudeville. Em 1913, o velho Chaney começa a atuar em filmes mudos e inicia sua lendária carreira no cinema. Então, em 1931, aos 47 anos, Lon Chaney morre de uma hemorragia na garganta. Mas Hollywood chama, esperando preencher o vazio deixado por um Chaney com outro. Conseguindo o papel de Lenny em uma adaptação cinematográfica de Ratos e Homens, de John Steinbeck, é 1941. Lon Chaney Jr., o nome que Crichton adotou relutantemente, é convidado para estrelar a segunda tentativa da Universal de trazer um lobisomem à vida. O filme se chama O Lobisomem. Chaney vive Larry Talbot, que volta à casa ancestral no país de Gales após a morte do irmão. Quando Talbot é atacado por um lobisomem, interpretado pelo próprio Bela Lugosi de Drácula, ele é mordido e amaldiçoado a existir como um lobisomem, escravo dos impulsos assassinos de seu outro lado. Uma coisa que muita gente não sabe, muito do que consideramos mitologia dos lobisomens, foi inventado para o filme O Lobisomem. O poema Mesmo um homem de coração puro, que reza à noite pode se tornar um lobo quando a acônito floresce e a lua de outono está brilhante, foi mudado no filme seguinte para A lua está cheia e brilhante na última linha.
Sim, isso foi totalmente inventado. Muitos pensam ser uma lenda ou ditado antigo, mas foi criado para o filme O Lobisomem. Ele simplesmente tirou isso da cabeça e escreveu, mas as pessoas adotaram isso. E muita coisa, como a bala de prata, nunca fez parte do folclore dos lobisomens. A lua cheia nos lobisomens é a invenção do cinema, não faz parte do folclore ou mitologia real. Eu prefiro isso do que o folclore real, pessoalmente. É muito mais divertido. Por outro lado, adoro Lon Chaney Jr. como lobisomem, é um dos meus filmes favoritos. A interpretação convincente de Chaney finalmente coloca o lobisomem no mesmo patamar que Drácula e o monstro de Frankenstein. Isso simplesmente ficou comigo, sabe? Tem algo nesses filmes que ressoa comigo e me faz querer assisti-los várias e várias vezes. E acho que isso pode voltar àquilo que eu estava dizendo antes, sobre como, quando você é uma criança e se sente um excluído e fora do padrão. Essas criaturas eram iguais, incompreendidas e fora do padrão da sociedade normal e por isso são rejeitadas, tornando-se esses monstros. E crianças passando pela adolescência meio que se sentem assim. O Metamorfon mais famoso do final do século XX foi apresentado em 1962. O incrível Hulk, criado pelo escritor Stan Lee e pelo artista Jack Kirby. Quando o cientista Bruce Banner é pego na explosão de uma bomba gama experimental, ele se transforma no infantil Hulk com o surgimento da lua cheia. A coloração cinza se mostra inconsistente na impressão. E assim, o Hulk de repente se torna o verde mais consistente. Eventualmente, o outro lado de Banner aparece durante momentos de estresse ou raiva intensos. O lobisomem é visualmente redefinido em Um Lobisomem Americano em Londres, de 1981, dirigido por John Landis. Graças à experiência do lendário especialista em efeitos especiais, Rick Baker, ao combinar próteses e robótica, a transformação de homem para lobisomem vai claramente além daquela dos tempos do lobisomem. O que eu acho interessante sobre o fenômeno do lobisomem ou a história do lobisomem é que sempre há um pouco de tristeza envolvendo os lobisomens. Mesmo em filmes que são um pouco mais leves, como Eu Fui um Lobisomem Adolescente, onde você vê o cara com a jaqueta do colégio correndo por aí, ou filmes mais recentes com lobisomens. No caso de Um Lobisomem Adolescente, isso é mostrado como um paralelo à puberdade, passando por mudanças, as pessoas meio que não te reconhecem mais. Você não é mais a mesma pessoa. Você está meio que passando de criança para adulto ou de adolescente para homem. Então existe uma espécie de rito de passagem que muitas vezes é paralelo à história do lobisomem. Às vezes tem a bala de prata, que em outras histórias você ouve falar que balas de prata param fantasmas e balas de prata param vampiros. Sabe, a prata, eu acho que é a pureza, acho que esse é o símbolo da prata com o lobisomem. Um lobisomem está de alguma forma corrompido. A alma dele está de algum modo. Mas é sempre triste, sempre há uma tragédia ligada a isso. A pessoa que você ama pode te libertar dessa maldição, só quem te ama pode te matar. Metamorfos, como o lobisomem, continuam a vagar por nossas histórias e pesadelos, tanto na fantasia quanto na vida real. Lobisomens e metamorfos ainda andam entre nós? Só a escuridão sabe com certeza. Obrigada por assistir. Para ajudar na produção de mais conteúdos históricos, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história.